De volta com o Jornal da Tropical, vamos falar sobre economia um pouquinho. De acordo com os dados do IBGE, a inflação em março atingiu 1,62%. É o maior índice registrado em 28 anos. Desde 1994 que a gente não via isso, né? O mercado estima para 2022 que esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o IPCA, chegue aos 7%. Então eu vou conversar agora sobre esse assunto exatamente com a economista Suerda Soares. Bem-vinda aqui ao JT. Boa tarde, obrigada pelo convite. Pois é, tenta explicar para a gente, que a gente não está entendendo ainda, o que provocou, o que levou essa inflação a um nível tão alto? A inflação ela tem sido um tema, né, que ela tem nos assustado, na verdade, constantemente. E agora em março, mais uma vez, a gente tem uma surpresa não tão boa, que é um índice de 1,62%, que chega o índice mais alto nos últimos 28 anos. No acumulado, a gente pode dizer que a gente já está com 3,2% de IPCA. Aí no trimestre a gente já alcançou 3,2% de inflação. Significa um aumento, né, nos preços, e existem alguns grupos que puxam esse aumento, Margot. Entre eles a alimentação, o vestuário e, sem dúvidas, né, o setor de transporte e a gasolina. Ela tem sido um grande vilão junto com os alimentos dessa inflação. É toda uma engrenagem, né? Não tem para onde fugir. Tá difícil comer, tá difícil se transportar, tá difícil fazer tudo. Tudo, exatamente. A gente agora entra nesse período, né, de Semana Santa, as pessoas estão tentando manter seus rituais de almoço, de comprar chocolate, e a gente percebe o quanto o consumidor, ele tá sentindo, né, essa inflação que realmente ela bateu na nossa porta, ela entrou e ela diariamente está fazendo aí a gente ter sustos quando a gente chega no supermercado. Você estava falando aí que a previsão para o acumulado da inflação ao final do ano é maior do que o que a gente está prevendo. Isso, exatamente, né? Os pessimistas acreditam que a nossa inflação chega a 7%, na verdade até o Banco Central essa semana ele atualizou sua meta de inflação de 4,7% para 7,1%. Mas os mais pessimistas acreditam que a gente chega a 2 dígitos, como foi a nossa realidade em 2021, que a gente chegou a 10,06%. Então, políticas têm sido feitas, né, para tentar frear essa inflação, mas até o momento a gente tem percebido uma progressão, um aumento dessa inflação mês a mês, e agora a gente chega nesse trimestre com 3,2%. Agora me fala sobre um assunto. Olha, o governo federal vem anunciando, né, nas 2 últimas semanas, redução no preço do gás, não foi isso? Isso. Dos combustíveis e também a retomada da bandeira verde na energia. Essas ações, elas ajudam realmente a diminuir a inflação ou não? Ajuda sim, porque como eu tinha dito, a gente tem grandes vilões que estão puxando essa inflação, a alimentação, a energia e os combustíveis. O governo, ele reduziu em 18%, né, o retorno da bandeira verde no sentido da energia, 5,6% no gás de cozinha, mas o que tem que ser feito ainda é um trabalho nos combustíveis, que enquanto a gente tiver com essa gasolina, preço do óleo diesel tão alto como está, a gente ainda não sente. Mas, Margot, a gente vai sentir? Iremos. Foi uma política que foi anunciada nas últimas semanas, né? Então, a nossa previsão é que abril a gente consiga aí sentir esses impactos positivos dessa redução e torcer que seja feita a política que já foi aprovada no Congresso, que é da compensação, que na verdade é um colchão de compensação para conseguir aí reduzir os combustíveis, que é o grande vilão de tudo isso. Coloca-se a culpa muito, né, desse desequilíbrio na economia brasileira na pandemia. Qual a sua opinião em relação a isso? A pandemia realmente foi a única responsável por isso? Não, ela não foi a única responsável. Ela foi um importante responsável por esse cenário, mas ela não foi a única, né? Ela de fato, ela desequilibrou todas as previsões, tudo que a gente já conseguia ter como meta, porque é uma pandemia. Mas agora a gente está vivendo aí a guerra de Ucrânia e Rússia, que é mais um agravante. A gente está vivendo um ano eleitoral, que é mais um agravante. Então são várias variáveis, não tem como atribuir apenas a um. Pois é, a gente pensa que uma guerra tão distante da gente não afeta aqui, mas afeta e muito, né? E muito, né? Muitos perguntam, mas por que uma guerra na Ucrânia e na Rússia vai impactar a nossa vida? A gente importa, né? A gente compra muito produto deles, entre eles os fertilizantes para a nossa agricultura, o óleo diesel, que é tão importante para a gente fazer nosso transporte de cargas no Brasil. Então, impacta sim e muito.
Pois é, o combustível de aviação também aumentando assim assustadoramente, prejudicando o nosso turismo, que é a nossa mola mestra, né? Da nossa economia aqui no Nordeste, principalmente. Isso mesmo. Todo esse aumento, como a gente tinha dito aqui, esse aumento dos combustíveis, seja a gasolina, seja o óleo diesel, ele tem que ser freado. E a tentativa é justamente esse colchão que está sendo feito de compensação, que já passou no Senado e agora falta só a aprovação do Executivo, que é a tentativa de frear ou compensar esses aumentos dos combustíveis no geral. Suerda, a gente teria muito assunto aqui para mais um bloco de entrevista, mas nosso tempo terminou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Suerda Soares, economista, falando sobre inflação, minha gente. Pois é. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.